Você já jogou futebol? Tentei, né? Mas eu tenho um sério problema que eu sou ambidestro. É mesmo? Sou ruim com as duas, cara. Essa não. Caramba, cara. Você torce para algum time? Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. O vídeo de hoje é muito especial. Nosso convidado veio lá da cidade de Blumenau, Daniel Feijão. E o papo, pessoal, é sobre jiu-jitsu, uma arte sensacional. Aliás, uma arte milenar, incrível, que vem ganhando ainda mais espaço. E esse tema vocês vão conhecer na voz de um especialista. Daniel, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Obrigado, Alan, obrigado pelo convite aí, obrigado a todos que estão nos assistindo. Então, muito legal poder falar sobre jiu-jitsu, né, cara? Algo que vem tocando tantas pessoas hoje em dia, né? E tanta gente praticando, e por que o esporte vem crescendo tanto? Exatamente. A gente vai fazer a nossa gravação para você que está nos assistindo aqui pelo YouTube e pelas demais redes sociais, mas também nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram do Daniel, então um beijo para vocês. Aproveita e já manda pergunta, se tem alguma curiosidade, você que é aluno, se tem alguma curiosidade a respeito do Daniel, já manda aí, que a gente está com a equipe aqui toda pronta para responder as suas perguntas. Vamos lá para o primeiro questionamento aqui do nosso vídeo. Como começou a sua história com o jiu-jitsu? Então, eu pratico jiu-jitsu desde os 14 anos, né? Eu sou um sobrevivente da década de 90 e logo eu vou contar o porquê de ser um sobrevivente. O jiu-jitsu estava em ascensão, como está hoje ainda, e eu, magrinho, pequeno, via a família Grace falando que o jiu-jitsu era para esse tipo de pessoa. Decidi entrar nessa arte marcial maravilhosa e logo, muito cedo, eu descobri que aquilo ali era o que eu queria da minha vida. Com 14 para 15 anos, eu disse, cara, esse negócio é fantástico. Só que não tinha mercado, né? O jiu-jitsu, ele era muito fraco de mercado mesmo, de público, de como alguém vivia do jiu-jitsu. Se você olhasse para cima, o meu mestre, ele tinha um lifestyle muito legal, mas não conseguia viver do jiu-jitsu. Então, essa foi a primeira dificuldade, convencer a minha mãe que eu poderia viver de jiu-jitsu, algo que até então, naquele momento, ninguém vivia, né? Então esse foi o primeiro desafio, mas entrei no jiu-jitsu, obviamente, pela eficiência da arte marcial, né, cara, que ela é tão magnífica, e depois eu fui descobrindo como várias pessoas que hoje entram procurando uma coisa, vou entrar no jiu-jitsu para me defender. E daqui a pouco você vê que você descobre que seu mental melhora, seu psicológico melhora, seu corpo melhora. Então você vai se descobrindo a cada treino. Então foi isso. Tem uma coisa, Daniel, que eu acho muito legal, e aí para todas as artes marciais, que é o equilíbrio emocional, né, cara? Muito. E no caso do jiu-jitsu, a gente é de uma geração que, lá na década de 90, os Gracies, enfim, a gente tinha muito isso. O jiu-jitsu passou por uma modificação, que a gente vai comentar daqui a pouco com vocês que estão nos assistindo, mas essa questão do mental hoje é muito forte, tanto que os principais players do mundo hoje estão praticando. Hoje, cara, você pega o Zuckerberg, né? Praticando jiu-jitsu de verdade, até competindo, né? Dentro aqui do nosso país, a gente tem o Wendel Carvalho, né? Eu acho que é uma liderança importante. Você tem o Kaun Raymond, que é faixa preta da nossa equipe. Você tem o Atala, que é um chefe de cozinha maravilhoso, né? Um cara mundialmente conhecido. Você tem a própria Gisele, que agora está em alta, né? Essa história dela tá treinando jiu-jitsu de verdade. Por que essas pessoas estão praticando jiu-jitsu, né? É que elas descobriram, cara, que você fica uma pessoa mais forte não fisicamente. A questão que o jiu-jitsu te dá mentalmente, quando você, e esse é um slogan nosso, né? Você ficar confortável no desconforto. O jiu-jitsu te ensina isso. E nós acreditamos, que tudo é treinável. Se eu treino desconforto, quando o desconforto acontece, eu já estou preparado para aquilo. Eu sei lidar no desconforto. Eu sei lidar na adversidade. Então, quando eu me sacrifico
voluntariamente, né? Como é treinar jiu-jitsu, eu vou lá, pô, velho, vou lá e mesmo eu estando cansado, mas eu tenho que combinar com o meu amigo, que às vezes não tá cansado, que ele vai me dar um amasso, que eu vou ter que fazer um esforço. E eu levo isso pro meu dia a dia. O principal ponto hoje que eu acho, e é algo que a gente faz muito lá dentro da Aliança Blumenau, é aonde eu uso essa técnica no meu dia a dia. Sim. Aonde que o jiu-jitsu vai fazer bem na minha vida. Então hoje eu tenho um número de crianças absurdo, adolescentes, médicos, adultos, enfim, que essas pessoas estão procurando isso, cara, não para se defender. Essa coisa dos anos 90, que você entrava no jiu-jitsu porque, eu quero aprender a me defender. Lógico, o jiu-jitsu ainda continua sendo a arte marcial mais eficiente do mundo. Não tem como você lutar um MMA, exemplo, sem saber jiu-jitsu. A questão talvez você possa ver menos jiu-jitsu porque todo mundo sabe jiu-jitsu. Mas todo mundo sabe. Sim. Antigamente o jiu-jitsu era algo... era uma arma surpresa, né? Poucas pessoas sabiam. Então, hoje, o ponto da defesa, ele ainda é importante, a gente trabalha essa questão da defesa pessoal, mas as pessoas entram sim para melhorar o mental. Claro. Né? Ainda mais o desempenho do dia a dia. Do dia a dia. Pô, que sensacional. Para você que está nos acompanhando aí no Instagram, já manda um alô aí, já deixa um comentário. E claro, ó, tem um aviãozinho, já dispara a nossa live aqui para quem está acompanhando a gente também seguir. Para você que está no nosso YouTube, obrigado pela sua audiência. A gente está conversando com o Daniel Feijão, ele é da cidade de Blumenau. É faixa preta? Faixa preta desde 2008. Eu estava brincando aqui com eles, né? Eu estou com o Carlos aqui, a esposa do Daniel também está aqui. A Josi, quando eu mostrei o vídeo do Daniel avisando que vinha, aqui ela falou, olha, ele é tarja preta. Cuidado, não tome, né? Não tome isso aí. Cara, e como é que além dessa história toda de envolvimento, são quantos anos? Desde os 14, estou com 41, sou meio ruim de matemática. A vida inteira, praticamente, praticando? Aí vem aquela pergunta para quem está nos acompanhando aqui. O jiu-jitsu é para todo mundo? O jiu-jitsu é para todo mundo. O jiu-jitsu, sem sombra de dúvidas. Hoje eu tenho um aluno que é psiquiatra e ele recomenda jiu-jitsu para vários pacientes. Olha só. Alan, por que o jiu-jitsu é um remédio? Para quem já treinou jiu-jitsu, talvez nunca parou para pensar nisso. Hoje a gente fala muito sobre a ansiedade, né? As pessoas vivem ansiosas, vivem no futuro, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver. E fala-se muito sobre depressão também, que eu acho muito importante a gente olhar para isso e falar para essas doenças. Porém, presença é treinável. Sim. Enquanto você está praticando jiu-jitsu, dificilmente você vai pensar em outra coisa. Dificilmente você estará no futuro e dificilmente você estará no passado. Exato. Aonde eu quero chegar com isso, cara? Que no jiu-jitsu você treina a presença. Você presta atenção na sua respiração, que muitas vezes você não observa, nos teus movimentos, Sim. na observação do outro. Isso para uma venda, eu vou te dar um exemplo. Pô, o cara tá ali para fechar um negócio e eu sinto que a tua respiração tá ofegante, porque não rola isso, né? Eu tenho que te observar. Pô, deixa eu ver se o cara corporal tá total. Então, se eu não tenho esse senso de observação, muitas vezes eu vou perder o negócio ou eu vou demonstrar que eu tô ansioso. Isso. O jiu-jitsu ele tem um controle de emoção. É um jogo de pôquer. Quantas vezes a gente está treinando e eu tô aqui, observação direta. Fechado. Termino o rolo, eu caio duro, quase morrendo. Mas o quê? Eu tô controlando isso. Eu não quero que o meu oponente sinta isso. Né? Eu tenho uma história muito legal, cara. Eu quero ouvir essas histórias aí. Pô, essas histórias que são legais. De um aluno meu, que é o doutor Gustavo, esse aí, cara, vou citar o nome, ele é ortopedista e ele é meu faixa preta. Quando eu graduei ele, a faixa preta, tinha um residente dele lá conosco. O Instagram dele. E ele perguntou bem assim, doutor, você usa muito jiu-jitsu quando está operando? Ele falou o tempo todo. Do Daniel. O tempo todo. Eu uso jiu-jitsu o tempo todo. Porque quando você tá, né, cara, eu não sou médico, né, mas eu imagino que no momento de cirurgia é presença total. Sim. É presença total. Então, aquilo que ele me falou, cara, ficou gravado e eu sempre falo pra todo mundo, pô, cara, quando você entender que jiu-jitsu é presença e que hoje a gente está ausente de presença, né? Ou a gente está pensando no futuro,
ou, né, enfim, ou pensando numa conta. Tem uma síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado, que grande parte da humanidade, infelizmente, tomou como sua. Que é aquela coisa, eu estou conversando contigo, mas já estou pensando no dia de amanhã. Exatamente. Isso é o problema. O jiu-jitsu, ele vem na contramão disso. Exato. Você tem que estar de verdade ali. Praticando. Como é que você lida com essas questões mentais lá com os teus alunos? Então, o ponto é, nas nossas aulas, tem aula técnica, tem a parte de aquecimento, a parte do condicionamento físico, a parte de você se desafiar, que é fazer movimentos que você nunca imaginou. Imagina, você chega lá com 44, né, como você tinha dito, Sim. e você nunca girou uma cambalhota, você nunca fez uma cambalhota. Cara, quando eu me desafio, eu me conheço. Eu crio uma relação com o meu corpo. A gente fala tanto de se relacionar com os outros hoje, e nós nos relacionamos pouco com a coisa mais importante que você tem, que é teu corpo. Exato. O jiu-jitsu é isso, cara. Eu me relaciono com o meu corpo. Uma relação, eu acredito que ela é feita de desafios. Quanto mais eu me desafio, mais estreita vai ficando a nossa relação. O corpo da gente é a mesma coisa. Sim. Então, quando eu me proponho a desafiar-me, eu crio uma boa relação com o meu corpo. Quando você tem uma boa relação com alguém e você precisa dessa pessoa, provavelmente ela estará ali, né? Com certeza. Teu corpo é a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto, cara. Pô, então você faz o aquecimento, faz a ginástica, ele faz a técnica, você se desafia, vai pro momento do rola, que é o sacrifício por escolha. Sim. Onde eu vou ali tentar, né, cara, cansado, muitas vezes cansado, treino a coragem, porque coragem também é treinável. Sim. Tem uma coisa que a gente fala sempre lá, eu sempre falo isso para todos os meus alunos, principalmente para criança. Medo é um sentimento. Você sente medo, né? E o contrário de medo não é coragem, porque coragem é uma ação. A ação eu treino. Eu posso sentir medo e agir. E posso sentir medo e não agir. No jiu-jitsu, cara, principalmente com as crianças, e é o nosso primeiro valor da base infantil, da nossa metodologia, é isso, coragem. Coragem para tudo. Coragem para chegar aqui e poder falar, coragem para fechar um negócio, coragem para empreender, coragem para me desafiar. Sim. Não é a coragem de você lutar. Essa é uma coragem que a gente treina lá, porra, velho, vou ter que treinar com o Carlão, né? Sim. Vou ter que fazer uma força. É uma coragem, mas que eu treino. Se você não treina coragem, tudo bem, tem as pessoas que já nascem um pouco mais corajosas. Mas quer dizer, eu posso me tornar corajoso. Né? Eu não escolho ter medo. Medo é um sentimento que vem. E o meio também influencia nessa coragem, não é verdade? Total. Porque você está ali dentro de um espaço que fomenta essa coragem, que faz com que você seja empurrado para ela. Não é verdade? Sim. Vamos mandar um abraço aqui para a audiência. Estou acompanhando aqui também a live, ó, Daniel Feijão ali no Instagram. E o Ricardo, é o Ricardo Bergamo, ele colocou assim, ó, é uma ferramenta para a vida. Sou praticamente apaixonado pela arte suave. Recomendo a todos um dia ter a oportunidade de experimentar uma aula com o Daniel Feijão lá na Alliance. Falei certo, né? Alliance Jiu-Jitsu. E quem mais aqui? Tem muita gente mandando um abraço aqui para ti. Ó, tem dado significado diferente para minha vida. Esse é o Carlos Gustavo. A Sueli entrou. Muito obrigado aí por vocês acompanharem. O Nando, enfim, tem bastante gente aqui. Gente, muito obrigado por vocês acompanharem a live e dar esse crédito aqui pra gente no Valor Entrevista. Para você que está no nosso YouTube, tá gostando do papo? Já compartilha aí o nosso vídeo com a galera que você conhece, que você ama também. Por muito tempo, agora essa pergunta é uma pergunta esclarecedora. O jiu-jitsu foi daquele tipo de praticante, para quem praticava, né, e pratica, violento, principalmente nos anos 90, né? Tinha ali os pitbulls, enfim, criou-se uma cultura a respeito boys, disso. Né, os famosos muitas boys. Brigas, né? Sim. Envolvendo os praticantes de jiu-jitsu. Para quem está assistindo a gente, principalmente para quem é pai e pensa em colocar o seu filho na prática dessa arte marcial, continua assim? Então, o jiu-jitsu ele é um esporte muito novo, né? Como modalidade aqui no Brasil. E falando esportivamente, temos 30 anos, né, de competições de jiu-jitsu. Lógico, ele é um esporte milenar, ele é uma luta, né, ele é uma arte marcial, porém, é uma modalidade que ela
ela é ensinada há pouco tempo. O jiu-jitsu ele veio com essa questão da família Gracie, pela qual a gente deve tudo, né? A gente só está aqui falando de jiu-jitsu por causa da família Gracie, com a eficiência. Como é que eles iam mostrar algo eficiente se eu não me testasse? Então, no começo, década de 90, isso aconteceu realmente. Essa coisa de invasão de academias, desafios com outras modalidades. E isso tomou uma proporção muito grande. Isso foi para fora das academias. E tudo que cresce, né, cara, demasiadamente, sem ter um controle, acaba que perde um pouco e vem algumas pessoas que vão na contramão disso. Sim. Porém, hoje em dia, olhando o jiu-jitsu como mercado, os donos de academia... Cara, é mais ou menos assim, Alan. Existe o campeonato mundial, o campeonato brasileiro, onde eu vou competir contra uma outra equipe ali dentro. E fora a gente tem uma relação maravilhosa, uma relação de amizade. Sim. E não é mais permitido isso. Isso, cara, a pessoa que entra com essa intenção, ela acaba sendo expelida. Claro. A gente teve um caso aí que, enfim, eu não quero dar ibope, e infelizmente a notícia ruim, ela tem um peso muito maior do que a notícia boa. Vende mais rápido. Mas, cara, nós estávamos, assim, sem ter notícias de lutadores de jiu-jitsu envolvidos em confusão há mais de 10 anos. Hoje, para você ter uma ideia, o número de crianças que praticam jiu-jitsu, que era um cenário invisível na década de 90, ele é quase comparado ao judô e ao karatê. Então, nós conseguimos atingir um público que, por causa dessa fama, e como mercado, cara, você olhava para o jiu-jitsu, pô, eu nunca vou colocar meu filho nisso. Uhum. Pô, eu não quero que meu filho se transforme num pit boy, né? Essa identidade com as crianças, a gente vai falar daqui a pouquinho, para você que está aí na live, fica aí, porque a gente vai falar sobre isso. Ele tem um trabalho sensacional com as crianças. Então quer dizer que essa prática mais agressiva ela ficou para trás no passado. Primeiro porque o mercado melhorou. Imagina que hoje a gente tem competições pagando valores excelentes. Tanto é que até atletas de jiu-jitsu de ponta pararam de migrar do jiu-jitsu para o MMA. Uhum. Porque o jiu-jitsu começou a se tornar um mercado interessante. Uhum. Imagina, eu tenho um aluno lá, o Jaime, que é um dos maiores youtubers do mundo, falando de jiu-jitsu. Sim. Vivendo. Imagina... É de Blumenau, né? É de Blumenau. Vamos fazer um convite para ele vir aí. Ô, Jaime, aí, ó. Tá aí o convite. Jaimão. A porta tá aberta aí, mano. Então, ele vivendo do jiu-jitsu como produtor de conteúdo, cara. Isso só acontece porque existe uma fatia do mercado olhando para isso. Hoje a gente tem marcas... Imagina, quando eu comecei, tu tinha uma ou duas marcas de kimono. Sim. Hoje é infinito. Marcas de roupa, eventos pagos, eventos com pay-per-view. Então, eu sempre falo isso, né? Que tu olha para trás, era um cenário, esse cenário nesses últimos 10 anos ele cresceu muito, e se essa linha continuar crescendo, o jiu-jitsu daqui a 20 anos, e é a pretensão da Federação Mundial de Jiu-Jitsu, da IBJJF, transformar o jiu-jitsu como o esporte mais praticado no mundo. Você vai para a Califórnia hoje, a Califórnia está com um projeto de colocar nas universidades e na escola. Nos Estados Unidos, você tropeça em academias, é uma aqui, outra lá, é a cada 50 metros uma. Uhum. Então, o americano entendeu, eu tive dando aula nos Emirados Árabes 2 anos, no maior projeto de luta do mundo, onde ele recrutou vários brasileiros faixas pretas. Olha como a coisa mudou, isso é muito legal. Para ensinar, não jiu-jitsu, ensinar disciplina para o povo. Pois é. Então, um projeto desse seria inviável se a fama continuasse do jeito que era. Imagina, eu pude ter a oportunidade de morar 2 anos no mundo árabe, ensinando a nossa arte brasileira, ensinando disciplina, né? Porque ele entendeu que isso ali era importante para a hierarquia, claro. Era importante para o desafio. E, cara, ele falou, eu quero isso para o meu povo. E hoje ainda o projeto continua, eu tenho vários amigos lá, eu fui o primeiro da nossa região aí, um processo seletivo extremamente difícil, e foi uma experiência muito válida, e eu gosto de falar sobre isso,
para mostrar onde o jiu-jitsu está. Eu tenho amigos no mundo inteiro vivendo do jiu-jitsu. Né? Sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora me veio isso. Desculpa a ignorância, mas Sim. o jiu-jitsu é olímpico? Não, o jiu-jitsu não é olímpico. Ainda não é olímpico. É uma, Tem uma explicação para isso? é uma boa Daniel? discussão. É uma boa discussão. Porque o Daniel estava comentando, falando das coisas, e eu preciso fazer esse questionamento, porque a gente vê tantas outras modalidades Olímpicas, que já né? são olímpicas, e hoje, este ano, 2024, é um ano olímpico. Então veio esse questionamento mental, assim. Já teríamos todos os requisitos para sermos olímpicos, ok? Sim. O ponto é que a confederação não quer. Primeiro porque você começa a amarrar o esporte e perder um pouco da marcialidade. Show. Então, e você começa a jogar a confederação para jogo político, né? E o jiu-jitsu não tem esse envolvimento, né? Então, eles não fazem questão por esses pontos. O ponto do jiu-jitsu também, que é uma coisa a ser dito, é que existem campeonatos de várias faixas. Faixa branca, faixa azul, roxa. E o Olímpio seria só para os faixas pretas. Entendi. Lógico que para o Brasil seria maravilhoso, Imagina. né? Provavelmente seria o esporte que mais Porque o traria- judô é o esporte que mais trouxe medalha pra gente. Então fica essa coisa, Você né, engessa cara? muito na regra. A questão é que o judô... Porque tu vai para a parte olímpica, você começa a ter mais transmissão por TV, só que a TV, você sabe, a TV ela precisa de tempo. Então, o esporte começa a ter que se moldar não mais pela eficiência, e sim pela transmissão. Exato. Então, esse é um dos pontos do jiu-jitsu não ser olímpico. Pessoal, a gente está conversando com o Daniel Feijão, na cidade de Blumenau. Ele tem... É uma academia, né? Uma academia... A Aliança Jiu-Jitsu. E me veio um outro questionamento que eu acho muito legal de fazer. Que é o seguinte, cara, você comentou que ficou nos Emirados Árabes por 2 anos. 2 anos. E teve outra experiência? Tive um tempo na Europa também, Alemanha, né? Enfim, foi um tempo curto, mas foi uma experiência muito válida. Conta pra gente, pra quem tá assistindo a gente aqui. Não, no eu tenho minha Valor sogra, né, que mora lá, e depois da experiência dos Emirados Árabes, que foi fantástica, a gente decidiu estender um pouquinho mais. Eu ainda tenho uma perninha lá, e eu acho, cara, que você sempre tem que olhar pro esporte. Isso eu pude ver muito cedo. Quando eu comecei a praticar, como todo mundo, você quer ser atleta. Só que é muito difícil você ser um atleta. Eu nunca fui um atleta de alta performance. Sempre fui um cara mediano, esforçado, mas mediano. Entendi isso muito cedo e entendi que o mercado dava oportunidades. E era uma oportunidade você mostrar o jiu-jitsu brasileiro, como a gente gosta de chamar, para o mundo. Então, a minha primeira experiência foi no mundo árabe, depois foi na Europa, onde foi maravilhoso, né? E eu acho que o que fica de mais importante, eu sempre falo para a gurizada, é isso, cara, sempre que você vai viajar, vá para a competição, mas tente aprender um pouco do país aonde você está, um pouco da culinária, um pouco da cultura, um pouco da tradição, e deixe um pouco de você lá também. Foi isso que nós tentamos fazer, né? Nesses experimentar. Né? Isso é sensacional. Pessoal, a gente está conversando aí no Instagram do Daniel Feijão, lá de Blumenau. Obrigado pela sua audiência e para você que está aqui nas nossas redes sociais pelo Valor Entrevista. Hoje é simultâneo aqui, tanto a gravação como o ao vivo. Para a gente fechar esse primeiro bloco, eu quero te perguntar o seguinte: como é que eu uso o jiu-jitsu no meu dia a dia? Ótimo, muito legal. Pergunta boa, hein? Pergunta excelente. Como é que eu uso o jiu-jitsu no meu dia a dia? Acho que a gente já falou um pouco sobre, né? Como a questão da observação, da respiração, da presença, de estar confortável. A gente adora o desconforto. Nós acreditamos, Alan, que grandes coisas acontecem no desconforto. Dificilmente alguma coisa vai acontecer no fofinho, no quentinho. As principais mudanças do mundo são no desconforto. são no desconforto. O jiu-jitsu, você treina o desconforto o tempo todo. Sim. Quando eu escolho fazer o desconforto por escolha, porque eu quero,
Quando ele acontece, eu falo, cara, é aqui que eu quero estar. Exatamente. É aqui que eu quero estar. É o cara que está na turbulência fala, ah, que legal. Sim. Era isso. Até porque tem a questão da estratégia, né? Quando você leva o seu corpo ao extremo, o seu mental ao extremo, você passa a enxergar coisas e pensar de forma diferente com relação àquilo que você está vivendo. Então, levar ao extremo é importante também, até para você sair da zona de conforto, né? Se fala muito disso, né? Hoje, eu acho que as pessoas têm olhado muito para isso e nós achamos isso maravilhoso. Você sair da zona de conforto. Só que o jiu-jitsu é diferente de um outro esporte. Vou te dar um exemplo. Eu faço musculação, às vezes. Eu corro. Aí eu chego lá, cara, hoje eu não tô bem, eu vou fazer um pouquinho só, e eu dou um migué. Entende? Sim. Hoje eu não consigo combinar isso com o meu amigo de treino. Vamos aqui devagar. Não, cara, hoje eu tô a fim de treinar. Tá pilhado, né? Exato. Eu preciso combinar com hoje o nosso treino do meio-dia. Tinha lá uma cabeçada lá e não dava pra combinar. Pô, vamos um pouquinho mais lento, cara. O cara vai falar, desculpa, velho. Hoje é meu melhor dia. Hoje é o dia que eu vou pra treinar. Exatamente. Começo de semana eu quero... Então, o desconforto ele vai acontecer. E é isso que dentro do treino de jiu-jitsu é tão sensacional, porque tu não tem, lá, pô, no treino de corrida, cara, hoje eu não tô rendendo, hoje não vai dar, e assim, eu acho a corrida algo maravilhoso, a gente fala muito sobre a corrida, que é um instinto humano. Sim. Tem o fight or fly, né, lute ou voe, ou lute ou corra, chegamos até aqui por causa disso. O ser humano só chegou aonde está porque ou correu ou porque lutou, não é verdade? Exatamente. Então são duas coisas instintivas, eu falo com as crianças lá, criança, se você deixa um espaço, ou ele vai correr, ou ele vai brincar de luta. É fato. Então, esse instinto estando direcionado, centralizado, num espaço orientado, ele é maravilhoso, cara. Exatamente. Falando sobre instinto, só pegando ali a deixa, e já voltando um pouco o papo dos anos 90, essa coisa do jiu-jitsu instintivo, ele não acontece. O jiu-jitsu eu tenho que pensar na técnica antes de qualquer coisa. A minha reação e a minha escolha da minha ação, ela nunca pode ser por instinto. O instinto não pode ser o meu principal fator de tomada de decisão. Então você está ali me estrangulando e eu quero sair calma. Qual é a técnica? Qual é a técnica? Sabe? Você me dá uma queda, eu não posso agir por instinto. Eu tenho que entender que tem uma técnica. Geralmente, tudo que eu fizer por instinto é tudo que o meu oponente quer. Eu vou te dar, eu vou entregar exatamente o que você quer. E na vida é assim. Exatamente. Te mandei um e-mail meio mal educado, você me responde atravessado, pronto, talvez o negócio não fechou. Então, para tudo tem uma técnica. O jiu-jitsu nós aprendemos a racionalizar o tempo todo. O tempo todo. Perfeito. Pessoal, a gente vai para o nosso segundo bloco, aproveitar para tomar uma água, tomar um outro café. Gostou do café? Adorei esse cafezinho. Tomar um café. Para você que está na live, a gente vai conectar ali também o carregador no iPhone. Eu tô ligado ali que ela já fez um movimento ali, deve estar acabando a bateria. Quase um telefone fixo. E para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. A gente está recebendo o Daniel Feijão, especialista. Eu posso chamar de especialista no jiu-jitsu? Pode ser. Pode, né? Além ser. de especialista no jiu-jitsu, é um cara sensacional, um papo muito bacana. A gente está tendo aqui o prazer de conversar com o Daniel Feijão, com uma história incrível aí com esse esporte que é milenar. Para você que está aí, não saia daí, já voltamos. E para você, a gente já continua a live. Voltando para o segundo bloco desse papo sensacional com o Daniel Feijão lá na cidade de Blumenau. Pessoal, que primeiro bloco incrível, uma história maravilhosa. Para você que está aí na live acompanhando o nosso papo, já dispara esse segundo bloco, porque eu tenho certeza que a nossa audiência merece conhecer um pouco mais da história do Daniel. E agora a gente vai falar de uma outra paixão, né, cara? Que é a Aliança. Aliança, pô, muito legal. Aliança, para quem não conhece, né, esse time, hoje é um dos maiores times de jiu-jitsu do mundo, uma das maiores escolas. A espinha dorsal nossa é a competição, mas não é só isso. A Aliança hoje ela está em 30 países.
Nossa. São mais de 3 mil alunos, são mais de 30 mil alunos, desculpa. 300 filiais pelo mundo. Então, Olha aonde só. você vai achar uma. E o grande sucesso disso vem dos nossos mestres, né, cara, dos nossos fundadores, que eu tenho o prazer de ter um bom relacionamento, que é o Fábio Gurgel, mestre Romero Jacaré e o Gigi Paiva. E o que eles fizeram com a Aliança? Além de ela ter um número expressivo de títulos mundiais, hoje a Aliança tem 13 títulos mundiais. A gente quer sair desse número. Tem um motivo peculiar. A gente quer sair desse número. Imagina se você somar todas as outras equipes, não chega a esse número. Então, a Aliança é realmente um sucesso. Eu tenho uma estratégia para não falar esse número aí. 12 mais 1. 12 mais 1. 12 mais 1. Então, e ela, pô, mais de 300 unidades no mundo. No mundo. Então ela é muito grande. Aonde você for no mundo hoje, a Aliança, lógico, tem times maiores, né? Temos times maiores, mas não com vou falar assim, um pouco de soberba, mas não com a qualidade de trabalho que tem. Sim. Tanto do jiu-jitsu competitivo, que cara, você que começa a praticar jiu-jitsu, você que vai buscar o jiu-jitsu, você pensa, eu preciso competir, é uma fatia do jiu-jitsu. A Aliança entendeu isso. Hoje, se você entrar dentro do nosso time, tem as aulas para os iniciantes, com uma metodologia exclusiva para eles. As aulas para os intermediários e para os avançados. O treino de competição. O treino do sem kimono, que é uma modalidade que vem crescendo muito, que para quem não conhece é um jiu-jitsu só que sem kimono, mas não é o MMA. É uma modalidade que vem crescendo, entendi. que os americanos estão loucos porque eles têm um pouco mais de chance. Então, por causa do grappling, né? Então, esse evento do sem kimono, ele vem crescendo muito. A Aliança, ela está representada nessas 300 filiais. Hoje, temos algumas flagships, então abrimos uma em Londres, agora no bairro do Chelsea, uma academia modelo. Temos a Matriz, que é no bairro Jardins, em São Paulo, na Vila Olímpia, em São Paulo, e abrimos uma nos Jardins. Nós mesmos estamos com um projeto aí para fora também. Esse ano a gente já teve algumas conversas, ano passado, desculpa, sobre a China, que é um mercado que ainda... tem muito a ser explorado. São 3 milhões ou 4 milhões, né? De pessoas. Então, cara, é um mercado enorme. Aliás, tem visto isso. 1,7 bi. 1,7? Deixa bem claro, né? Obrigado. Senão a gente passa dos 8 bi do mundo. Que vai, né? Que vai passar com certeza. O Daniel estava falando uma coisa, eu pensei aqui em outro questionamento. Para quem está assistindo a gente aqui, a gente vai falar também depois para as crianças, mas é caro fazer jiu-jitsu? Como é que os investimentos? Eu considero o jiu-jitsu um esporte barato. Se você for comparar com o ciclismo, por exemplo. Vamos lá. Mas o ciclismo é na rua. O céu é o limite para você comprar uma bicicleta, né? Mas tem bicicleta de 100 mil, né, mano? Então, o céu é o limite. O kimono não tá 100 mil. Não, tem uns que vêm com chip. Não, brincadeira. Não, mas você vai gastar num kimono aí coisa de R$1.000. Investir. Você vai investir coisa de R$1.000. E aí temos mensalidades para todos os gostos, né? Sim. Então, lá dentro hoje, nós temos as aulas particulares, que é um nicho nosso, que é onde eu atinjo bastante, eu dou bastante aula particular, que é a essência do jiu-jitsu, né? Para quem não sabe, a família Gracie, no começo, as aulas eram individuais. Olha só. Você começava tendo aula individual, você e teu professor, com um plano de aula, com uma metodologia. Claro. O jiu-jitsu cresceu, aquele papo de antes, tomou uma proporção enorme e agora o jiu-jitsu está voltando para a sua essência, para a sua origem. Olha aí. A Aliança tem feito isso. Então, é o investimento da mensalidade e o do kimono. E se você vai competir, é o investimento da inscrição da competição. Mas se você... Pense só, 3% das pessoas que praticam jiu-jitsu são competidoras. Então, aí vem uma outra pergunta que não está aqui na nossa pauta, que eu quero aproveitar que o Daniel está aqui e fazer. Você já foi competidor? Já fui. Hoje você está na condição de treinador, mentor, e uma pessoa empresário. Que prepara, e empresário, também empreendedor. Aliás, é o DNA do Valor Entrevista. Como é que é para você sair da competição? Você sente saudade, cara?
é a nossa espinha É outra dorsal. pergunta boa, hein, Dani? Mas ela é maravilhosa, porque eu acho que tem um plano aí. Você começa como atleta, você começa como aluno, se torna um atleta, provavelmente será um professor e vai começar dando aula para alguém, vai começar dando aula na academia de alguém e até que chega o momento de você empreender. Pô, essa pergunta é genial, mas eu sou professor de jiu-jitsu. Eu tenho a sorte de ter a minha esposa, que é uma administradora. Porém, é um desafio, você que está começando e que tem o sonho de viver do jiu-jitsu, ou que você quer fazer, até o Carlos emprestou um livro genial, tem que devolver, que é O Mito do Empreendedor, que ele fala sobre isso. Você é especialista, mas você não é administrador. Eu sou técnico. Esse desafio de você empreender, e é um suporte que a Aliança dá, porque é um problema realmente da grande maioria, não vou nem falar do lutador. Claro. Você ser gestor, como hoje eu sou um gestor de pessoas, dentro das pessoas que treinam simplesmente por treinarem, ou das pessoas que decidem performar em competição. Sim. Então a gente tem essa separação. Porém, eu preciso gerenciar e gerir uma academia. O nosso mentor, que é o Luiz Amoroso, uma sumidade no mundo esportivo aí, no mundo de gestão esportiva, ele falou assim: Daniel, o que é mais caro para você hoje? Contratar um professor ou contratar um gestor? Pô, gestor é caro, né, Amoroso? Então, filho, faça favor, contrate outro professor e vá você se tornar gestor, vá aprender a gerir. Olha aí o desafio. Então são desafios constantes, cara. E tem sido maravilhoso essa parte de você administrar uma academia. Claro. É muito provável que logo eu saia do tatame como professor. Eu já tenho feito isso, eu tenho dado cada vez menos aulas. Então, cara, mas aí, pô... Não, eu gosto de treinar ainda, mas assim, eu preciso preparar... a gente está ampliando, né? A gente está fazendo uma sala agora com 115 metros de tatame. Se eu sou teu aluno, eu não vou deixar tu sair do tatame. Não, ninguém quer. Mas esse desmame, ele é importantíssimo. E o que é legal de você ter uma metodologia? Porque eu não sou aluno do Daniel, eu sou aluno da Aliança. Claro. Então vai entrar o outro professor, ele vai seguir o método. Entende? Isso que é genial de você estruturar um negócio. Exato. Hoje, o fato de eu de ter um método me deixa tranquilo para ir para os bastidores. Eu vou continuar dando aula, é uma paixão, mas cada vez menos, né? Ô, Daniel, vamos mandar um abraço aqui pra galera que tá acompanhando a gente. Legal. A Ingrid, ela colocou... Ah, ela tá chorando. Ela colocou assim, Sério? ó. E o kimono bem cuidado dura muito. Meu primeiro já vai fazer quase 2 anos. Então, parabéns aí, Ingrid. O Jonathan entrou, a Camila, a Nai. Tem uma galera aqui assistindo a nossa live. A Leide, Jocarelli, eu acho que deve ser isso. É o Jonathan. A Ingrid tá realmente chorando. Mestre Sagrado, parabéns. Equipe Fera. Os é uma palavra japonesa. O que significa? Ela é uma palavra... Eu perguntei isso aí pro Veronique, ele é do judô, né? Não, é do karatê. Do karatê. O mestre Veronique, abraço ao Veronique. No jiu-jitsu não se fala os. Ah, não? Você nunca vai ver um vídeo da família Gracie ou do Hélio Gracie falando os. É mesmo? Nós aderimos essa palavra, porque é uma palavra de origem japonesa, é uma palavra de afirmação. Ah, tem isso. Então é uma palavra de concordância, uma palavra com uma energia, como as línguas orientais são matemáticas e tem a ver com a vibração. Ela tem essa coisa de ser afirmativa. Eu concordo, eu tô contigo. Entendi. Mas no jiu-jitsu, desculpa frustrar aí pra quem fala os, a gente não fala os. Entendi. Olha só, a Ingrid ela colocou aqui, né? Tô mesmo, tá chorando. Aí tem a Kahneman, né? A Franciele. Tem a Leide que colocou casal incrível. Nós dois ou ele e a esposa dele? Deve ser você. A Laide Braglioli. Olha aí, ó.
Tá aqui também. Onde é que anda a Laide, né? Ela estava na Câmara, estava na TV Câmara. Show de uma bola. Querida, uma jornalista espetacular, a gente adora ela, tem um O carinho. Carlos. Pessoal, a gente está tendo aqui um papo incrível com o Daniel Feijão, da cidade de Blumenau. E agora a gente vai falar para um público que eu particularmente adoro, que é o público infantil. A criançada que precisa e muito praticar um esporte. Eu cobro muito isso dos meus filhos. Muito legal. E a gente tem que expandir essa mentalidade, sobretudo para esse público infantil. Como é que funciona o treino para as crianças? Então, primeiramente, tem um método para cada faixa etária, onde nós temos os valores e a nossa cultura. O valor que trabalhamos desde a turma baby até os adolescentes é coragem, temperança, justiça e sabedoria. Que esses valores são importantíssimos para a formação. Dentro da aliança, nós separamos por idade. Por quê, Alan? O corpo de uma criança de 4 é muito diferente do corpo de uma criança de 7. Então nós entendemos que a mesma brincadeira que eu vou fazer para uma criança de 4, às vezes ela não faz sentido para a formação de uma criança de 7. Então, dentro da nossa metodologia, as turmas são separadas. Eu tenho o Baby Eagle, o Little Eagle, o Eagle Warrior e os adolescentes, onde a cada 2 anos a criança, né, que ela complete 8, ela muda. Então ela sai do Little Eagle, ela vai para o Eagle Warrior. Todas as nossas brincadeiras, todos os nossos jogos de luta, isso é incrível, porque eu tenho muito filho de aluno. Então, você coloca teu filho lá. E a linguagem da criança, isso é muito importante, você, pai, mãe. A linguagem das crianças, principalmente das menores, é a brincadeira. Sim. Hoje a nossa pedagoga, a Cláudia Barros, que é maravilhosa, ela desenvolveu várias brincadeiras que são lutas. Só que é brincadeira. Então eu faço com que a criança lute jiu-jitsu brincando. Quando ela estiver numa fase maior de um entendimento de uma incrível, né? é incrível, é incrível. Porque a criança se diverte, a aula é legal, certo? A criança gosta, o pai vê que eu não tô brincando com o filho dele, principalmente o pai que já treina, fala, cara, meu filho fez jiu-jitsu 1 hora e brincando, ele nem percebeu que tá... Eu faço lá uma brincadeirinha do jacaré versus o pinguim, que é um treino de guarda e passagem para quem treina, e a criança, quando ela começa a entender, quando ela vai para a fase do Eagle Warrior, dos adolescentes, todos os mecanismos, todas as técnicas, ela já sabia, porque ela está fazendo aquilo desde criança. Claro. Então isso é sensacional, porque eu me comunico com a criança. Eu poderia fazer, e assim, eu pessoalmente, eu sou contra, um treino de adulto, ele não cabe para um treino de criança. Pela formação, né? Pelos valores, essa coisa de trabalhar a coragem. E é incrível, né? Chega lá uma criança e ela tem medo de entrar no tatame. Ela me olha, né? Eu tô lá com a tarja preta, com a faixa preta, com a faixa preta, e a criança não quer entrar no tatame. Daí o pai vem, eu falo, pai, pode entrar junto, dê aqui a afirmação que esse lugar é seguro. E a criança vem, opa, ela já venceu o primeiro desafiozinho dela. Daí daqui a pouco o pai vê, ela tá brincando junto comigo, ela tá lutando, ela tá lá fazendo as brincadeiras, os jogos de luta. Opa, o valor da coragem em xeque. E todo dia é um desafiozinho novo para ela treinar o valor da coragem. Então, esse é o valor que é a base do nosso programa infantil. Então, é importante falar, a assessoria aqui comentando, que o início das nossas turmas, nós aceitamos crianças com 2 anos. E você vai ficar chocado. Criança com 2 anos brincando de jiu-jitsu. E, lógico, aprendendo a se defender, aprendendo a se desafiar. Não dá para fugir da essência. Como eu falei antes, não é fazer um treino recreativo e nem fazer um treino de adulto, um treino de competição.
A ideia é fazer com que a criança entenda o jiu-jitsu, com que ela tenha o jiu-jitsu para ela, mas na linguagem dela. Ótimo, olha só, eu tô aqui com a Bru Faro, né, que tá ali acompanhando a gente. Tá? Assim. Um grande abraço, Cris, e o mestre Daniel, obrigado por acompanhar a gente. Obrigado. O Daniel é um grande líder e professor, e isso se reflete em toda a equipe. Pessoal, a gente está conversando com o Daniel Feijão, da cidade de Blumenau. Para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, obrigado pela sua parceria de sempre. Para você que está na nossa live aí, ó, muito obrigado também por acompanhar e por dar o nosso crédito aqui, o crédito que o Daniel e toda a sua equipe merece. A gente falou das crianças e eu percebi o seguinte, os teus olhos brilharam, cara. Você é pai muito. Também, né? Sou pai de 2. Me explica isso aí, mano. Então, hoje eles fazem jiu-jitsu lá, né, junto comigo, que é uma profissão, é uma função difícil, cara. Você ser professor do teu filho não é fácil. Mas, pô, eu tenho muita sorte dos 2 filhos que eu tenho, porque eles gostam de estar ali, não é algo que eles fazem porque é obrigatório. Sim. Eu tenho muito respeito pelo tempo dos 2, eu cuido muito para que eles não sejam expostos. Qual a idade deles? Um está com 9, que é o Pedro, e o João, que está com 5. E eles fazem esporte coletivo, fazem natação, fazem futebol, enfim, né, tem uma agenda cheia, é a Cris que cuida disso. Eu acho muito importante com que os meus filhos pratiquem um esporte individual. Sim. Porque no jiu-jitsu temos um valor estoico. Eu não tenho para quem eu colocar culpa. Quando eu acerto, ok, né? A gente tem uma fala lá, quando dá certo, eu olho na janela, quando dá errado, eu olho no espelho. O jiu-jitsu te ensina isso. E eles fazem esporte coletivo, eles fazem futebol, que eu acho maravilhoso. Ótimo. Trabalho em equipe. Você já jogou futebol? Tentei, né? Mas eu tenho um sério problema que eu sou ambidestro. É mesmo? Sou ruim com as duas, cara. Essa não. Caramba, cara. Você torce para algum time? Torço pro Flamengo. Olha aí, pô, saudações rubro-negras. Agora, essa do ambidestro, essa vai ficar para a história, cara. Muito legal. Para você que está nos acompanhando aí, ó, Daniel Feijão. Isso aqui é aquele corte do Insta, né? Além de flamenguista, é ambidestro, é ruim com as duas. Falar em frase interessante, a gente abriu o nosso segundo bloco com aquela frase lá, acabei esquecendo. Que o gênio e o louco, eles são muito parecidos, né? Eles estão muito próximos. A genialidade e a loucura. Eu vou te contar um pouquinho da onde ela vem. Eu sou um ex-atleta de vôlei frustrado. Joguei voleibol. De vôlei? Por motivos óbvios. Com que altura? Ai, cara, né, a gente não vai constranger aqui hoje. E eu sou um ex-atleta de punhobol, que é um esporte germânico também, onde vem muito da minha formação. Fui seleção brasileira disso. E gosto muito do coletivo. O esporte está no teu sangue, cara. Sim. Desde muito novo. Que massa, hein, mano? Desde muito novo. O esporte é a base da minha formação, né? E dentro do esporte, ou dentro de qualquer âmbito, quando eu tive a coragem de tomar postura para viver do jiu-jitsu, quando você decidiu abrir o canal, muitos te chamaram de louco, né? Se desse errado, realmente você era louco. Minha sogra... Não é? Pô, minha sogra... Hoje não. Hoje ela pergunta assim, quantos vêm? E quem vem? Ela já passou por situações... Por exemplo, a gente pode citar aqui, um grande parceiro do canal, o Napoleão, ex-prefeito de Blumenau. Sim, maravilhoso. De passar pela porta, quem é? Era o prefeito de Blumenau. Não, aqui, e outros tantos, né? O próprio Mário Mota. Mas, realmente, cara, a gente tem que acreditar, né, Daniel? A gente tem que acreditar. Lógico que você tem que trabalhar. Eu, né, por ser um apaixonado pelo vôlei, o Bernardo é uma das grandes inspirações. Ano retrasado, nós estivemos com o Bernardinho no nosso summit, né? E o Bernardo falou muito isso, esse alinhamento de cultura, a questão da disciplina. E eu quero te falar uma coisa, cara, que dentro dos valores que temos no nosso time, tem um valor que eu acho maravilhoso: certo e conveniente. Eu sempre vou fazer o certo, em vez de fazer o conveniente. Eu vou treinar com o cara, eu sou mais pesado, é mais conveniente eu usar o peso. Não, eu vou pelo valor de fazer certo. Pô, eu tenho que anotar isso aí, mano. Fazer o certo e não o conveniente. Não, certo
E o conveniente. Você tem que fazer sempre certo e não o que Vários te convém. insights. Obrigado, cara. Obrigado. Que vídeo rico. Pô, legal, obrigado. E dentro disso, cara, eu falo que mesmo você fazendo certo, não é sinônimo de sucesso. Eu falo isso para várias pessoas lá. Você pode treinar, você pode se esforçar, você pode dar duro. É só você com a tua consciência. Claro. Né? Eu tenho uma atleta hoje, a Fernanda, que vem performando muito bem cara, eu tava lá dando aula para ela antes de vir para cá, ela vai lutar agora esse final de semana. Competidora. Competidora. Guerreira, cara, uma guerreira mesmo. É muito legal até falar sobre a quantidade de meninas que temos treinando conosco lá. Importante. Né, cara, uma mulherada treinando de verdade, competindo e às vezes com mais atitude do que os próprios meninos, sabe? A Fernanda, ela é uma rata de competição e tem performado bem. O que eu falo? A minha esposa é faixa marrom, esse ano, se Deus quiser, pega a preta. Que legal. O que eu falo? O fato de você treinar, se preparar, se dedicar, ter disciplina, é uma coisa sua. Isso não é sinônimo de sucesso, cara. Não é sinônimo. Entende? É uma coisa que eu tô tranquilo comigo mesmo. Existe o valor do merecimento. Lógico que quando eu me esforço, eu vendo mais caro. Eu acho que é muito importante essa questão da disciplina, né, que o esporte te dá, de fazer o que tem que fazer, independente da situação. Eu tenho que treinar, mas tá chovendo, tá frio, né? Você corre. Cara, hoje tá muito quente. Imagina, você vai correr em Gaspar. Ou tá chovendo, ou tá calor demais. Então, a situação externa, ela não pode definir o que eu tenho que fazer. Mas, mais uma vez, não é sinônimo de sucesso, cara. O fato de fazer é só algo comigo mesmo. Exatamente. Né? E eu tenho que curtir o processo, eu falo muito isso pra eles lá. Curte o processo, cara. Curte o treino. Cara, eu preciso então pegar esse gancho, porque eu toco o Valor Entrevista tem 7 anos, e uma das coisas que eu mais curto é justamente isso, é o processo. Se vocês puxarem os vídeos lá no começo, não tinha microfone, a iluminação não era adequada, eu gravava fora, não tinha estúdio, e eu fui curtindo esse processo, ao ponto de receber pessoas aqui, como já recebi vários, de olharem aqui e dizer, cara, que legal! Muito legal, cara, isso uma aqui, estrutura realmente mas muito é legal. isso, aproveitem o processo, porque ele faz parte da tua história. Faz parte. Quando você for levar tudo isso para dentro de um museu, imagina um museu mental seu. Tu vai querer deixar lá, para quem está assistindo a gente aqui no Instagram, aquele ponto fundamental do início da coisa, exatamente. do rudimentar. A tua faixa branca. Né? Exatamente, cara. E às vezes as pessoas têm muito essa coisa do... E hoje o tempo, né, do imediatismo. Eu quero começar a dieta, eu quero perder... Calma, velho. Outra coisa que é... Eu quero a faixa preta. Quando é que eu vou ser faixa preta? Vamos curtir a viagem, que vai ser legal. Quantas coisas nós perdemos por não curtir a viagem? Exato. Cada treino de jiu-jitsu é um processo. Exato. É um processo, sabe? E eu falo isso, a certeza, eu dou aula para alguns artistas, né? E daí tem um que a gente gosta muito, a gente fala muito sobre isso, e a gente está conversando, a certeza do primeiro show. Às vezes ele faz 2 shows no mesmo dia. O primeiro show foi um sucesso. Não é certeza que o segundo vai ser sucesso. Mas bora, né? Curte o processo. A estrada continua. A estrada continua. Exatamente. Né? Não tem fórmula para o sucesso, né? Que é uma palavrinha perigosa, né? O sucesso é difícil você mensurar, né? A gente toma muito esse cuidado. Mas assim, deu certo hoje. Bem, deu certo hoje, vou ter que continuar trabalhando. Exatamente. É o Nemo, né? Eu adoro essa frase, continue a nadar. Exatamente. Né? Eu tenho a frase do Albert Einstein, como disse, eu brincava em sala de aula, mas Albert Einstein dizia que a mente que se abre ao conhecimento jamais retorna ao seu tamanho original. Exatamente. Então o processo faz muito sentido e você precisa estar constantemente buscando o seu melhor, porque o melhor pode ser amanhã. Exato. Outra coisa que... Falei bonito agora. mas é Até me isso. emocionei agora. As pessoas ficam pulando, Alan, de galho em galho. Surgiu uma oportunidade nova, opa, eu vou pra lá. Cara, e às vezes o pote de ouro tava na próxima cavada. Exato. Quantas vezes você pensou em desistir? Cara, eu pensei em desistir de jiu-jitsu na faixa branca, em todas as faixas, com todos os graus, em parar de dar aula. E, cara, e é isso. E eu ainda continuo, eu falo que eu tenho a síndrome do insatisfeito. Eu não paro. Agora nós estamos lá ampliando, eu já estou olhando lá. E é isso que o praticante marcial é. Ele tem que ser um insatisfeito por natureza. Exatamente. Né?
O empreendedor tem que ser isso. Pessoal, a gente está conversando com o Daniel. E, aliás, que papo sensacional. Obrigado. Que momento especial aqui para o Valor Entrevista. Desses 930 vídeos, eu tenho certeza que esse é um vídeo muito marcante para quem está assistindo a gente. Sobretudo porque aqui a gente vê muita vontade, muita história e muita evolução, porque tem novidades vindo. Tem novidades vindo. Exatamente. Ele está junto de um grupo que é muito grande, que é o Allianz. E agora a gente vai falar ainda um pouco mais dessa metodologia infantil e adulto, cara. Tem distinção? Sim. Falar um pouco sobre o adulto. Tem uma história genial que aconteceu um dia desse. O nosso CEO, o Fábio Gurgel, para quem não segue aí o Fábio Gurgel, que vale muito a pena. E ele foi dar uma palestra e tinha uma senhora de 76 anos. E ele falou sobre o jiu-jitsu, ele fala muito sobre como é que o jiu-jitsu pode melhorar a sua vida. Ele dá aula para empresas, enfim, curso, né, palestra. E daí ela falou, se você me falou que o jiu-jitsu é tudo isso, eu vou lá ver. Ela foi lá, fez as 3 aulas. As nossas 3 aulas são individuais. As 3 primeiras aulas introdutórias, você vai fazer aula ou comigo ou com outro professor lá, são aulas individuais. Legal. Certo? Que é um diferencial da Aliança. A Aliança é pioneira nisso. E ela está treinando jiu-jitsu com 76 anos, na turma, fazendo aula coletiva. Cara, maravilhoso. Parabéns. Não é? Se esse vídeo chegar na senhora, parabéns. O que eu falo sobre o método adulto? E vai chegar. Vai chegar, lógico que vai chegar. O método adulto é o seguinte. Pô, você tá lá cheio de medo, né? Vou chegar numa academia de jiu-jitsu, cara. E daí vai estar tendo, que nem o treino das crianças. Pô, uma criança de 12, uma criança de 6. Quando você separa por níveis, quando eu te preparo em 3 aulas individuais, para que você, quando entre na turma, não seja um ser estranho, eu te ensino como entrar no tatame, como fazer os movimentos básicos. E você entra numa turma de iniciante. Uhum. Temos hoje uma coisa que se chama meritocracia, que eu adoro. Ótimo, também. O sistema de graduação, o sistema de evolução depende de você. Você veio na aula, você gradua, lógico, você ganha os graus. Chega no momento de você fazer o seu teste de faixa, você faz o teste, passando você segue, não passando você remarca, estuda mais um pouquinho, faz, mas é individual. Sim. O jiu-jitsu tinha um problema, e tem um problema ainda, que você era professor, universitário, ou ainda é. Também. O cara começava em maio e eu começava em outubro. E nós iríamos formar na mesma época. Não tem como. Eu começo em janeiro e você em outubro. Cadê a meritocracia disso, né? Então nós acreditamos que que a caminhada é individual, que o processo é individual. Sim. Então é algo que hoje dentro da metodologia dos adultos tem funcionado muito bem com a divisão e agora ampliando, né, com esse novo espaço. A nossa grade ela vai aumentar muito, né, com mais turmas para iniciantes, principalmente, né, porque a procura, exatamente por tudo que a gente falou aqui dos grandes players que praticam, tem aumentado a procura da modalidade. Né? Então, no mundo, vamos citar os nomes aí, porque aí eles dão like e mandam um comentário aqui pra gente. Mark Zuckerberg. Pronto. Ninguém nem conhece esse. Keanu Rivers. Olha só. Keanu Reeves, né? Keanu Reeves. Isso. Quem mais? Keanu Reeves. O Elon Musk, Zuckerberg, Gisele Bündchen. Aquela cantora que é faixa roxa. A Beyoncé, não? Não, Madonna. Enfim. Cara, mas... Gente, os principais players no mundo hoje estão praticando essa arte milenar que é o jiu-jitsu. Inclusive, se Elon Musk estiver assistindo o nosso vídeo, obrigado, deixa um like, já curte aí, compartilha com a galera aí do teu network, que nem deve ser muito grande. Não, ele tem uma... Ô Daniel, que sensacional o nosso papo, ainda tem uma pergunta aqui pra gente finalizar o papo e tem as tuas considerações finais. Pessoal, o nosso vídeo, vocês perceberam, a gente já passou de 1 hora de papo. E é aquele papo gostoso, porque a gente entra no estado de flow. O estado de flow, eu falo isso para os meus alunos, é aquele momento que você entra dentro de um espaço e quando você percebe, já foi.
agradável, né? E o anti-flow também é. Você tá 2 minutos ali e já quer ir embora. Exatamente. E aqui não, pelo contrário, nosso vídeo foi sensacional. E agora eu quero te fazer uma pergunta voltada para os pais. Eu sou o pai de 3 crianças, Rodolfo, Alana e o Henrique. Por que eu devo colocar meu filho para treinar jiu-jitsu? Eu falei disso na minha aula do meio-dia hoje. Eu estava dando aula para vários pais que os filhos treinam comigo. Primeiro você está ensinando em tempos, né, de não frustração, que no jiu-jitsu você vai se frustrar muito. Talvez tu vai perder mais do que ganhar. Você ensinar isso para o teu filho, e tu perde nas pequenas coisas. A criança vai fazer uma pegada, eu vou lá e tiro. Ela perdeu. Opa, eu vou tentar de novo. Exato. Que eu posso estar perdendo, você está nas minhas costas, eu vou lá e tiro uma mãozinha. Eu começo a dar valor para o micro. Sim. Entende? A criança começa a entender isso. Isso é muito importante para a estrutura dela, para que ela aprenda a lidar com a frustração. Claro. Os meus filhos, eu acho que eles são fortes, e posso falar assim, por causa da luta. Isso se reflete nos outros esportes, isso se reflete na escola, porque hoje em dia, e eu acho que a gente está muito mais preocupado, mas essa questão da frustração, como eu ensino frustração para o meu filho, no mundo onde a gente tem muito acesso. O jiu-jitsu, você vai ensinar isso para o teu filho, você vai dar essa possibilidade que o mundo vai te frustrar. Então é algo muito rico por causa disso. E são nas pequenas coisas. Tem jogos de lutas que nós fizemos pela pedagoga que eu sei que a maioria vai perder. Ele é formado para isso. E é justamente para treinar a frustração. Claro. Poder de escolha, poder de decisão, pensamento rápido, raciocínio lógico, movimentos motores, como o desenvolvimento do salto, tônus da mão, que hoje... As crianças moram em apartamento, você tem sorte de morar em casa, né? Mas eu moro, então, os meus filhos não escalam árvore, não pulam muro. O tônus da mão vai ficando fraco. Isso lá na parte que a criança começa a se alfabetizar, ela não tem essa musculatura formada. Entendi. Pensa que no jiu-jitsu a gente trabalha muito o tônus da pegada, porque é um valor muito importante. E isso na coordenação motora fina dela vai desenvolver muito. Além de todas essas coisas mentais que eu acabei de falar aqui, da resiliência, da capacidade de voltar melhor, né? De como lidar com as derrotas, de como entender que é o processo, que depende de você, né? A gente fala muito sobre terceirização de culpa lá, uma coisa que até ontem estava dando aula para os adolescentes. Ó, galera, não tem aonde terceirizar, tem que olhar para si. Então é isso, é por isso que o jiu-jitsu é tão rico para as crianças, né? Um esporte... Kelly Slater... o Kelly Slater tem uma frase maravilhosa, ele pratica jiu-jitsu, ele fala: toda criança deveria praticar jiu-jitsu antes de qualquer esporte. Porque a chance de eu ser um atleta mentalmente melhor é muito grande. Sim. Kelly Slater, maior surfista, né, da história, ele fala isso. E ele é faixa roxa, faixa marrom. Toda criança devia praticar jiu-jitsu antes de qualquer esporte. Perfeito. Só para encerrar, por que colocar o meu filho, né? Eu tenho alunos médicos, alguns engenheiros. Você vê que a assessoria aqui tá ligada. E por que colocar o filho pro jiu-jitsu? Eu tenho alguns alunos que já foram... E, cara, tem um caso de um que ele é engenheiro de alimentos. Ele tá em Portugal agora, o Leandro. É meu faixa preta. Ele não conseguiu validar o curso dele lá. Mas o diploma de faixa preta de jiu-jitsu brasileiro, ele é um passaporte para qualquer lugar do mundo. Você pode ser médico e você não vai conseguir clinicar nos Estados Unidos sem uma prova de validação. Agora, você é professor de jiu-jitsu, certificado, você chega lá e fala, opa, vou abrir uma academia aqui. O olhar é outro. O olhar é diferente. Até a questão burocrática é a mesma coisa, um faixa preta de judô japonês chega aqui e fala, porra, o cara veio da terra, né? Claro. Não é? Então ele tem essa possibilidade de ser um passaporte. Até as características, né, do rosto do japonês, a gente já bate o olho, já olha e já lembra do Bruce Lee e já vai que é tudo. É um artista marcial. Beijo pra vocês aí no Japão também, a nossa audiência lá. Isso aí. Pô, Daniel, sensacional, cara. Adorei. Muito legal também, adorei. Gostou do papo? Muito bom. Vou mandar um abraço aqui pra nossa audiência, a galera que tá ali na live. Tem a Ingrid aqui também, a Suelen, Walter,
o JH Pinheiro, a Grazi, Irmãozão Pinheiro, um abraço. o aí, Marildo. O Marildo botou assim: feijão é top demais, show de bola, obrigado. Docinhos do do Tutu. Sandra Nascimento. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem a live. Foi um vídeo muito produtivo. Você vai poder depois acompanhar esse vídeo editado aí no YouTube, no Facebook, no TikTok, em outras plataformas sociais. Daniel, a gente costuma pedir aos nossos convidados que você deixe uma mensagem inspiradora aos seguidores do Valor Entrevista. E o que não falta é inspiração na tua vida. Opa. Adorei muito te conhecer, agradeço ao Carlos, a Cris que está aqui também e acompanhando a gente, e a você pela audiência. A lente do Valor Entrevista é tua, fica à vontade, manda um abraço às pessoas que você ama. Agradecer mais uma vez o convite, né? Agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, a minha mãe, né? Que sem ela não seria possível. Ela comprou meu primeiro kimono. É muito legal a gente ter essa história, e o que eu gostaria de deixar aqui, né, cara, um pouco do que a gente pode transmitir lá, é que faça e saia da zona de conforto por escolha. Não deixe que ela chegue em você sem você estar preparado. Então, tenha o sacrifício voluntário por escolha. Eu tenho certeza que os desafios virão de qualquer maneira. E se você estiver pronto mentalmente, fisicamente, eu tenho certeza que você vai saber lidar com mais sabedoria com os desafios. E agradeça, porque acho que as transformações e a evolução e a melhoria estão nos desafios. Era isso aí. Meu irmão, Querido, obrigado. Obrigado. A porta do Valor Entrevista está aberta. Vem aí divulgar o que tiver de novidade, sabe? Ótimo. O que tiver de aluno que se destaca. Eu tenho alguns lá que Volta vale aí. o papo. E eu vou tirar um tempinho também para ir lá visitar vocês, vai lá, conhecer vai ser. toda a estrutura. Fazer uma aula, hein? Vai colocar o kimono. Ia ser Fazer legal, hein? uma aula lá. Ia ser legal, hein? Pô, cara. Você que fala sobre gestão, cara, você vai ver o quanto é legal. Você vai poder transmitir aqui para várias pessoas que influenciam vidas o quanto isso é importante. Exatamente. O vídeo de hoje foi um vídeo incrível. Daniel Feijão tem uma história maravilhosa e a gente pôde compartilhar essa história com muito carinho aqui para você que acompanha o Valor Entrevista. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço. Tchau. Obrigado.